Olá! Chegando para mais uma live. Hoje uma live muito especial, uma live de lançamento de um devocional que ocorrerá todo mês de março ao 12h45. Você tem um encontro marcado comigo, um encontro marcado com você e um encontro marcado com Deus aqui no meu canal. Então, esse devocional ele vai ser baseado no livro Escolha Ser Filho. Escolha Ser Filho, do Fabiano Ribeiro. Super indico, ele tem o Paternidade Bem Resolvida também. E esse livro aqui, no mês de dezembro eu li ele e ele deu um upgrade assim na minha vida, porque eu sempre falei, né, que Deus era o meu pai, mas eu apenas falava da boca para fora. Então, depois que eu li esse livro, eu entendi a profundidade quando eu digo que eu sou filha amada de Deus. No e-book que eu escrevi, também que eu lancei mês passado, justamente fala, o e-book é o Feminino em Movimento também, e ele fala justamente, o capítulo que eu escrevi é um trabalho meu e de mais 10 mulheres. E o capítulo que eu escrevi fala justamente sobre isso, sobre o ser filha, sobre o se ver como filha amada de Deus, como viver como uma filha amada de Deus. Então, durante todo esse mês de março, a gente vai trabalhar isso. Eu espero que você consiga acompanhar, traga um caderno, para que você anote os insights que você vai ter durante esse mês e que você mude a sua mentalidade sobre você, sobre o mundo, sobre se relacionar com Deus, sobre os seus pais, porque o meu relacionamento com o meu pai, com os meus pais, né, ele tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Então, a forma com que eu trabalho, com que eu lido com os meus pais aqui na Terra, é a forma com que eu consigo ver Deus. Então, é como se fosse um espelho, né? Eu vejo os meus pais, depois eu vejo, atrás está Deus. Então, reflete aquilo que eu tenho dos meus pais e aquilo que eu tenho de Deus. Então, durante esse mês, a gente vai alinhar, né, esses relacionamentos aqui na horizontal, para que você possa, na vertical, acessar Deus como Pai. Então, eu primeiro quero começar lendo a palavra que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Rose, mas tu fala tanto desse Deus como Pai, mas onde está escrito isso? Da onde, que base que você tem? Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas um dos que eu mais gosto é isso, ó. Contudo, aos que receberam quem? Aos que receberam Jesus, aos que creem em Jesus, que é o Filho amado de Deus, aos que creem no sacrifício dele lá na cruz por nós. Então a palavra fala aqui, aos que o receberam, que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a ser filhos e filhas, sim. Então, eu preciso que a palavra não seja apenas letra, eu preciso que a palavra ela seja viva, ela precisa entrar dentro do meu coração e ela precisa ser uma verdade para mim. A partir do momento que eu absorvo no meu coração, e eu posso estar passando pelas maiores adversidades aqui na Terra, mas quando eu decido aqui no meu coração ver Deus como Pai, eu começo a acessar lugares nunca antes acessados, porque os filhos, eles têm livre acesso. Agora, se eu sou só amiga ou se eu sou um servo, eu vou até determinados lugares. Então, vamos supor, na sua casa, quem que acessa as recâmaras, o quarto do seu pai, da sua mãe? Não é pessoas estranhas, são os filhos, são aqueles que têm intimidade. Então, se eu quero me aprofundar em Deus, eu preciso me ver como filha, porque daí eu vou conseguir acessar esses lugares que somente os filhos conseguem ir. Então, durante todo esse mês de março, nós vamos trabalhar isso. Algo que eu venho trabalhando em mim desde 2020, que é a filiação. Porque eu não sabia quem eu era, eu não tinha direcionamento na vida. Hoje eu estou com 48 anos, na época eu estava com 45. Então, assim,
essa transição de idade, de 40 anos, depois dos 40 anos, a gente começa a fazer muitas perguntas, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Né? Então, assim, que se você tem menos de 40, que você não deixe esperar a idade chegar para que você comece a se perguntar. Hoje mesmo você pergunte para você mesmo, quem sou eu? Qual é o propósito de eu estar aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Porque o propósito de Deus somos nós, aqui na Terra. Mas o seu propósito é mostrar Deus para o mundo, para as pessoas, não somente com palavras, mas com atitudes e comportamentos. Atitudes e comportamentos de um filho. Porque as suas atitudes e seus comportamentos, elas chegam em lugares muito antes de você abrir a sua boca. Então, isso vai falar mais por você do que qualquer palavra que você diga. Então, que você consiga viver neste lugar de posicionamento, de ser uma filha amada de Deus. Como que nós temos esse acesso? Como diz o texto aqui de João 1,12, através de Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele sendo filho amado de Deus, eu recebo essa filiação por adoção. Então é isso que nós vamos falar durante esse mês de março. Hoje é só uma breve live para dar uma explanada do que vai ser ministrado durante todo esse mês de março. Então amanhã eu começo o capítulo 1 do devocional Eu Decido Ser Filho. Espero que você seja muito ministrada, muito trabalhada em diversas áreas da sua vida. Porque é assim que eu tenho sido. Quando eu mudei a minha mentalidade, quando Romanos 12:2 começou a brotar em mim, quando eu comecei a me debruçar na palavra de Deus, e eu comecei a ver que ela faz sentido para mim. Porque a palavra diz que não é para simplesmente nós lermos a palavra, nós temos que meditar nela, é tirar tempo, estar a tempo com ela, dedicar o nosso tempo, que é aquilo mais precioso que nós temos. Então assim, o nosso dia tem 24 horas, para todas as pessoas tem 24 horas. Mas a gente sempre acaba colocando outras prioridades, e quando vê o dia passou e você foi dormir e o outro dia começou. Então você precisa se posicionar. Quando a gente quer ter essa identidade de filho de Deus, nós precisamos nos posicionar com relação ao nosso tempo. Sim, porque se eu não tiver atitude e comportamento de um filho, eu não vou conseguir tirar tempo para estar com meu pai. Porque vão vir outras prioridades durante o meu dia, é filho, é trabalho, é retorno que tem que dar para algum cliente, aí alguém chama aqui no WhatsApp, alguém chama lá no Instagram, e quando vê, você passou o dia e você não tem autoridade sobre você mesmo. Como que você vai ter autoridade para ministrar na vida de outras pessoas se você não consegue dirigir nem a tua própria vida? Então, nesse mês de março, a gente vai trabalhar muito isso. O se autopoliciar com relação àquilo que você tem que fazer. Porque um filho, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele tem um pai e ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem uma identidade firmada, porque quando eu olho para o meu pai, eu vejo quem eu sou. Então, se eu não, como eu estava lá aos 44 anos, perdida, eu não conseguia ver Deus como pai, porque eu não acessava o meu pai terreno. Quando os meus pais se divorciaram, contando brevemente aqui a história da minha vida, né? Quando os meus pais se divorciaram, eu já era casada, já tinha filho, só que aquilo houve um rompimento dentro de mim com relação ao relacionamento com os meus pais. Eu disse, não, se eles não comunicaram ninguém, simplesmente vão se divorciar, beleza. Então eles vão viver a vida deles, que eu vou viver a minha, e eu deletei eles dentro de mim, como se eles tivessem realmente morrido. Então eles já não me procuravam quando eu fazia aniversário, não ligavam. Então assim, para mim foi muito fácil deletar os meus pais da minha vida quando eles se divorciaram. Então eu fui pra vida, fui viver a minha vida, porém a pessoa que ela corta os vínculos com o pai, porque é como se eu fosse uma árvore e os meus pais são as raízes.
Quando eu corto os vínculos com meus pais, é como se eu não tivesse vida. Porque da onde que a árvore se alimenta? Ela se alimenta das raízes. As raízes que trazem os nutrientes para que ela tenha vida, que a seiva circule e que fique com uma copa linda, maravilhosa e que frutifique. Se eu corto as raízes, essa árvore está morta. Ela não vai frutificar, ela não vai dar frutos. Então, por que eu estava tão perdida? Porque eu não sabia quem eu era. Porque eu não tinha raízes, porque eu não tinha bases. Então, a partir do momento que eu me voltei para dentro de mim e que eu dei lugar novamente para o meu pai, para minha mãe, na minha vida, eu tive um direcionamento diferenciado. Eu comecei a realmente ter mais acesso a Deus. Primeiro eu curo o relacionamento aqui na horizontal, depois eu vou curando e vou acessando novos níveis na vertical, que é com Deus. Então eu te convido, mulher, para estar conosco nesse mês de março, para acessar novos lugares. Já se passou, né? Estamos entrando no terceiro mês de 2024 e muitas vezes você olha para trás e você diz: o que eu fiz nesses 3 meses? Nada, ou fiz muito pouco. E eu todos os dias eu preciso criar novas oportunidades para mim, porque eu tenho o poder criativo de Deus dentro de mim. Eu sou filha amada de Deus. Eu te convido para vir caminhar conosco nesse mês de março, nessa caminhada de filha amada de Deus. Esse devocional ele é baseado também na minha página do e-book O Feminino em Movimento, que você pode adquirir lá no link da minha bio, onde eu falo sobre todo o meu processo de filiação, que eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas não de andar com Ele. E hoje eu sei o que é viver uma vida leve. Por quê? Porque um filho, ele sabe quem é, ele não precisa fazer força para ser quem ele é, ele apenas é. E é isso que eu sou. O meu valor está firmado na minha identidade, não naquilo que eu tenho e naquilo que eu faço, é em quem eu sou. Vem comigo amanhã às 12h45 para essa jornada maravilhosa. Decida ser filho. Um grande beijo, adquire o e-book lá no link da minha bio, é só me chamar lá que eu encaminho para você. Apenas R$19,90, valor de lançamento. Um grande abraço, um excelente dia para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?